Olá, eu sou Daniel Diógenes, essa é a Lilian Sério, nós somos os diretores técnicos e sócios da clínica Fertibaby Ceará e nós vamos falar sobre adenomiose e endometriose. Qual a diferença entre adenomiose e endometriose, doutora Lilian? A endometriose é uma doença que causa uma inflamação pélvica, onde o tecido de dentro do útero, que é o nosso sangue da menstruação de todos os meses, ele acaba ficando fora do útero. Pode ser na trompa, pode ser no ovário, no intestino, no peritônio, que é a pele que recobre parte do nosso abdômen por dentro, na bexiga. Então, a endometriose é essa inflamação pélvica causada por esse sangue da nossa menstruação, vamos dizer assim. E a adenomiose é quando esse sangue, esse tecido do endométrio, se infiltra na parede do útero. Então, o útero tem uma parede de músculo que chama miométrio e o sangue, quando infiltra nessa parede, chama-se adenomiose. Então, na verdade, adenomiose e endometriose são praticamente, vamos dizer assim, a mesma patologia, sendo que em órgãos diferentes. A adenomiose é exclusiva do útero e a endometriose está espalhada pela pelve. O endométrio, que é esse tecido, que é a parte interna do útero, quando ele sai dessa parte interna, porque ele teoricamente é só para existir nessa região, normalmente era para ser só nessa região, ele sai dessa região, então você tem a endometriose. Seja ovário, qualquer local, a presença dessas células fora da parte interna do útero é endometriose. A adeno é um tipo de endometriose. Hoje também a gente começa a achar que a endometriose intestinal é outro tipo de endometriose, como se fossem doenças diferentes. E a gente acaba tratando muitas vezes como doenças diferentes, com abordagens diferentes, com tratamentos diferentes, tanto quando você tem dor, e esse é o principal sintoma, quanto quando você tem infertilidade, e esse é o principal problema. Porque nós podemos tratar a adenomiose com medicações, mas não podemos muitas vezes operar. Praticamente não se opera. E a endometriose você vai ter uma porção que se opera, uma porção que se trata com medicação e uma porção que usa os dois. Então, qual a diferença entre os dois? A localização do endométrio. A localização do endométrio ectópico, do endométrio que está fora do local dele. Então, e vale lembrar que essas duas posições, essas duas denominações acontecem em muitas mulheres. Muitas mulheres têm a endometriose e a adenomiose. Isso mesmo. E como o Daniel disse, o principal sintoma são as dores, Podem ser as cólicas menstruais, dor na hora da relação sexual, dor às vezes ao ato de urinar ou evacuar durante a menstruação. E a adenomiose, além de dor, ela aumenta muito o sangramento, o fluxo menstrual. Então é importante a gente lembrar que são doenças que atrapalham sim a qualidade de vida de muitas mulheres e que muitas vezes a gente demora para fazer esse diagnóstico. Lembrando que também a adenomiose e a endometriose não tem cura. Como o Daniel estava tentando falar, a gente vai ter que, algumas vezes opera, outras vezes não, mas nenhuma delas tem cura. A cura mesmo, a pessoa vai ficar boa desses sintomas quando ela entrar na menopausa ou caso ela chegue na necessidade aí de retirar, fazer a cirurgia para retirar o útero e os ovários, mas que aí vai acabar levando ela à menopausa. A cura, entre aspas, é o acompanhamento e o tratamento, o controle com medicações, que vão desde as progesteronas, aos anticoncepcionais que são os mais antigos, a medicações que bloqueiam a ovulação. Então, existe um controle para a doença. E se você tem endometriose e ou adenomiose, como é que eu parto para o tratamento? Depende de qual é a tua prioridade. Você quer engravidar? Você vai ter que ter uma abordagem voltada para a tua fertilidade. Você não quer engravidar ou já tem filhos e tem muita dor? Você vai ter que ter uma abordagem para a dor ou para o sangramento excessivo, como a Lília disse, na adenomiose. O diagnóstico é feito pelo ultrassom específico para avaliação da endometriose e adenomiose, que é o chamado ultrassom de mapeamento de endometriose, e pela ressonância nuclear magnética da pelve. São as duas ferramentas que nós temos para dar o diagnóstico da endometriose. E esses exames não podem ser feitos por qualquer profissional. Isso mesmo, você tem que procurar um profissional que saiba realizar muito bem feito esses dois exames, incluindo a ressonância, porque precisa fazer a leitura bem direitinho daquelas imagens da ressonância. Então não adianta fazer um ultrassom sem um preparo de intestino, em um local em que você não conhece o profissional
porque você pode ter endometriose e o exame não vai mostrar nada, e em outras situações você pode não ter tanto endometriose ou ter a adenomiose e o resultado vai mostrar que você tem um problema. O diagnóstico é feito pelos exames de imagem, mas o tratamento é baseado no que você sente, nos teus objetivos. Ninguém vai sair operando qualquer espessamento que dá no ultrassom, ou ninguém vai sair usando medicação para qualquer, entre aspas, adenomiose que você tem numa ressonância. Tem que se ter um diagnóstico coerente com a clínica, com o que você sente, com os teus objetivos, com a busca que você está fazendo, seja pela tua fertilidade, seja para controlar a sua dor. É isso mesmo. Tendo endometriose ou adenomiose, procure sempre um especialista, que é a pessoa mais indicada para decidir o seu tipo de tratamento. Sempre tem que ser tratado essas doenças com base nos seus sintomas. Até o próximo vídeo. Se gostaram, se inscrevam aí no canal.